Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast com um propósito. O nosso convidado de hoje, o pastor Brian, da Igreja Metodista. Uma boa noite, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com o Roger nesse programa que tem sido uma bênção, né? Nós tivemos a oportunidade de ouvir alguns dias ali o prefeito falando, conversando aqui com vocês, e para mim também é uma honra poder estar aqui também compartilhando esse tempo, tudo aquilo que nós temos para conversar nessa noite. Isso aí, seja muito bem-vindo, Brian. E hoje a gente vai falar de algo muito importante, né? Que é um evento, um projeto da Igreja Metodista que está muito próximo de acontecer, né? E eu acho de suma importância para a nossa cidade. E o pastor vai estar aqui conversando com nós sobre esse projeto que é o Júlio para Jesus. É isso mesmo, Roger. Então vamos lá. Tá preparado ou não? Vamos embora. Então, pastor, para a gente começar, conte para a gente sobre esse novo projeto, né, que a igreja está lançando. Qual é o objetivo e o impacto que o senhor espera alcançar com ele? O nosso objetivo primário, a nossa intenção com esse projeto é mostrar um pouco de como nós enxergamos a missão da igreja, né? Mostrar para a cidade, mostrar para a comunidade que a igreja de Cristo Jesus, ela não foi feita para ficar entre quatro paredes, mas Jesus nos chama de uma maneira ativa para que nós possamos ir e fazer discípulos e cuidar de pessoas e pregar o evangelho e de várias maneiras possíveis. E esse projeto ele vem com essa iniciativa de não ficar preso em apenas uma metodologia de culto, de igreja, desse ambiente de assembleia, mas de quebrar um pouco os paradigmas daquilo que a igreja tem vivido nesses últimos tempos e sair, ir para fora. Então, o nosso maior interesse, o nosso maior desejo de impacto é, de uma maneira verdadeira, impactar a cidade, né, mostrar para a nossa população, para as pessoas que estão aqui da nossa comunidade, escolas, crianças, idosos, adolescentes, e mostrar para essas pessoas que Jesus Cristo nos chamou para eles, para serviço, para esse cuidado dessas pessoas. Legal, bacana. É um projeto bem legal. As pessoas às vezes têm aquela imagem que a igreja é o templo, né? Isso, Então, eu acho que a ideia é essa, né, Brian? A gente realmente fazer uma ação e sair para as ruas mesmo e divulgando o evangelho, né? exatamente, exatamente. A nossa, justamente a pergunta, né, é trazer esse impacto mesmo daquilo que Jesus nos chamou para fazer, é ir para fora. Legal. Então, assim, como que surgiu essa visão desse projeto? Ele faz parte, assim, de algum planejamento estratégico da igreja? Como é que surgiu essa ideia? Nós da Igreja Metodista, nós temos, eu particularmente, né, eu sou suspeito a dizer, eu sou apaixonado pela história da Igreja Metodista, mas nossa construção como igreja, como um movimento, ela muito mais do que um movimento apenas espiritual da coisa, mas claro que principalmente espiritual, mas John Wesley, que é o nosso fundador, ele sempre se moveu para áreas mais sociais, para esse cuidado com pessoas e através dos cuidados apresentar Jesus e o plano de salvação que Jesus criou para nós, trouxe para nós através da redenção na cruz. E na construção desse projeto, é um projeto que já tem 26 anos. Esse é o 27º projeto Júlio para Jesus que está acontecendo. Particularmente a respeito desse projeto, ele faz parte de uma construção, de uma estratégia que envolve tanto Paraná e Santa Catarina, que é o que nós chamamos de região eclesiásticas dentro da nossa igreja, que nós somos divididos dessa maneira. Então, já foram 26 anos onde esse projeto foi feito e produzido e construído para 26 cidades diferentes dentro do Paraná e Santa Catarina. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui na nossa cidade de Braganey e também acontecerá, né, em Iguatu, esse projeto. Então, mais especificamente, esse projeto foi construído para pregar o evangelho de uma forma diferente, né? Nós cremos que nem sempre para falar de Jesus é preciso falar, mas na maioria das vezes nós fazemos através do nosso testemunho, né? Então nós vamos conversar um pouco mais, mas no projeto do Júlio para Jesus nós temos esse interesse de através do cuidado da aparência física, do cuidado com as crianças, do bazar, apresentar Jesus através das nossas convivências e dos momentos que nós estamos juntos. Legal. E na prática, assim, como que tem sido a organização, a mobilização da equipe? Porque é um negócio gigantesco, né? Pelo que eu estou sabendo aí, vai ser
um negócio, assim, bem grande, uma ação muito grande, né. Então, há uma estrutura definida para liderar e acompanhar o processo? Como é que vai funcionar isso? Esse projeto Júlio para Jesus, ele envolve toda a nossa igreja, toda a igreja metodista. Então, quando nós referimos a essas cidades, tanto de Paraná e Santa Catarina, nós estamos falando também de muitos outros pastores, de muitas outras pessoas, de pessoas que encabeçam todo esse projeto. Então, nós temos uma série de coordenadores que, de área em área, eles se organizam previamente, conversando comigo e com o pastor Mateus, que nós seremos os anfitriões desse projeto, para nós estabelecermos questões, por exemplo, de som, de templo, de espaço, de lugares, de alojamento, de alimentação. E esses coordenadores, eles nos auxiliam, eles nos ajudam, na verdade, nós ajudamos eles a criar esse mesmo ambiente que é estampado a cara do Júlio para Jesus para cada cidade. E como nós estamos recebendo, é assim que nós nos organizamos. Esses coordenadores de área em área, que trabalham com muita excelência, buscando, exercendo as funções, eles conversam conosco e assim nós conseguimos direcionar cada momento, como, por exemplo, os evangelismos, a visitação de casa em casa, como o embelezamento pessoal, né, os lugares onde eles vão ser executados, e as estratégias também, os direcionamentos de oração e tudo mais. É, você trouxe ali até a questão do embelezamento, né. Uhum. Então, assim, que você poderia abrir, assim, pra gente, o que vai envolver esse embelezamento? A as ações, na verdade, do projeto, né, assim, mais específicas, assim. Claro, claro. Eu esqueci de você comentou, né, que seria um projeto grande, e nós, aqui no nosso município de Braganey, um município pequeno, nós receberemos 350 missionários que Nossa, estarão aqui para compartilhar a palavra de Deus, que estarão aqui para serviço do reino, através do que eles têm para oferecer. Então, quando nós falamos desse projeto, nós estamos falando de 350 pessoas que estão deixando uma semana de suas vidas para estarem aqui na nossa cidade servindo a nós, com as suas especialidades. Então, daqui nos próximos dias a gente vai saber com certeza o que nós teremos. Mas, por exemplo, se vier, e isso nós sabemos, né, uma mulher que corta cabelo de mulher, né, ela estará aqui exercendo a sua profissão. Se uhum. tiver aqui uma pessoa que está ali fazendo manicure e pedicure, assim nós também daremos, né, tudo de maneira gratuita para que a população possa receber esse cuidado de manicure, de pedicure. Se nós tivermos alguém que faça design de sobrancelha, profissionalmente, aqui no Júlio para Jesus isso vai ser ofertado de maneira gratuita, né, nos lugares e nos locais onde nós vamos estar pré-estabelecidos para atender a população. Então, basicamente, o Júlio para Jesus é esse lugar onde todos aqueles que já têm um trabalho podem exercer de uma maneira aberta, gratuita para as pessoas aqui da nossa cidade, mas inclusive esses missionários que estão vindo para cá estão pagando para participar do projeto, estão pagando alimentação, estadia, a despesa de vinda e tudo mais só para servir na nossa cidade. Então, a respeito desse embelezamento, na verdade todas as áreas são mais ou menos isso. Se nós tivermos profissionais da saúde, psicologia, enfermeiros, dentistas, assim também será ofertado de maneira gratuita a profissão que essas pessoas têm, que será de serviço ao povo. Que legal, cara, muito bacana. Eh, mas assim, como todo grande projeto, existem alguns desafios, né. Então, assim, qual que é o maior desafio que até agora vocês têm enfrentado em relação a um projeto tão grande como esse? O nosso maior desafio até agora, o maior desafio é justamente porque nós somos uma cidade pequena, né, tanto nós quanto o Iguatu, então alojar 350 missionários mais ou menos, tem sido o nosso maior desafio, né, justamente porque não depende de nós. Se nós formos comparar as nossas igrejas, nós somos igrejas pequenas também, de 40, 50 pessoas ali, então nós temos poucos espaços que comportem todas essas pessoas que irão se alojar, dormir, fazer as alimentações e tudo mais. Então nós dependemos das escolas, tanto municipais quanto estaduais. E até agora o nosso principal desafio foi ter essa bater o martelo, falando assim, ó, essa escola aqui está disponível para você, será disponibilizado para vocês poderem dormir e tudo mais. Então, essas burocracias que fogem do nosso alcance é o nosso principal motivo de oração, né? Que é o que nós estamos realmente ansiando, esperando para que isso possa ser concretizado. Isso aí. Brian, outra coisa que é muito importante,
porque a gente sabe que a gestão de pessoas ela é essencial em qualquer obra coletiva, né. Então como que, assim, tem trabalhado a motivação, o alinhamento, o comprometimento dos voluntários e líderes desse projeto? Isso é algo realmente que é sempre um desafio, né, como você bem ressaltou, né, o trabalho em equipe sempre é muito difícil, né, manter uma visão, manter um propósito, né, como é o nome aqui do podcast e do movimento que você tem criado, um propósito, uma visão. E eu acho que isso é algo que precisa ser alimentado, não só uma vez, não só 2, mas o máximo possível alimentar o coração com a expectativa, com o desejo, com a intenção e sempre ressaltando mais e mais aquilo que nós temos como um propósito desse projeto e o propósito da vida da igreja, que é o projeto e o propósito que Jesus Cristo deixou para nós em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz, né, então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que tenho lhes ensinado. Então, quando nós temos esse chamado, esse direcionamento de Jesus, nós precisamos alimentar sempre no nosso coração para manter aquilo em prática, né. É mais ou menos como se fosse a nossa motivação de ir para academia. Às vezes a gente está ali 1 mês, 2 meses, a gente vai ok, mas a gente vai se desmotivando, a gente vai cansando, a gente vai ficando, mais realmente a gente vai perdendo o ritmo. Então, eu acho que e essa é a beleza de fazer isso em equipe. Quando um está mais desanimado, tem outro ali para colocar para cima mais uma vez e levantar e realmente puxar de volta o propósito, que é fazer Jesus conhecido. Então esse é a nossa principal motivação e é o que nós utilizamos para manter a chama acesa dentro do coração. Isso aí. Eh, Esse projeto ele envolve, assim, diferentes ministérios dentro da igreja, né. E eu acredito que também faixas etárias também, né. Como que é feita essa integração entre esses grupos? E isso é algo muito legal mesmo, né. Uma coisa que eu realmente fiquei apaixonado do projeto Júlio para Jesus, é que ele realmente inclui todas as faixas etárias, desde o mais idoso, já de 80 e poucos anos, que participou de todas as edições do Júlio para Jesus, até as crianças, elas também podem fazer essas inscrições junto com os pais, para que eles possam, desde pequenos, entender o movimento do evangelho de Cristo Jesus, do cuidado com as pessoas e do serviço. Então essa integração é algo muito prático, é algo realmente que no dia a dia ali, durante a semana do Júlio para Jesus, as pessoas vão interagindo umas com as outras, vão interagindo com a nossa cidade, vão interagindo com a população, com o comércio, a partir dos teatros, dos cultos, dos evangelismos e tudo mais. Então, eu acredito assim que a melhor maneira de nós fazermos algo é colocar na prática. E a nossa integração, principalmente de faixa etária, é algo muito prático. Durante o Júlio para Jesus, todo mundo trabalha junto, se auxiliando, se ajudando, incentivando e puxando sempre o propósito para cima, respondendo mais uma vez a pergunta anterior. E sobre os ministérios é a mesma coisa. Nós cremos que os ministérios eles são, por mais que em grupos fechados, né, como por exemplo o ministério de louvor, o ministério do serviço, que é a diaconia, o ministério da palavra, o pastoreio, cada um de nós possui um chamado específico de Cristo e nós exercemos isso através dos ministérios. Então, no Júlio para Jesus, nós temos a oportunidade de exercer ali o nosso ministério também particular, nosso chamado personalizado. Eu gosto de chamar assim, né? Particular de cada um. Então, como eu disse, aqueles que trabalham em alguma área específica vão poder exercer no seu trabalho específico, o chamado que Jesus tem para cada um. Legal. Então, assim, de todas as faixas etárias vai ter alguma Sim, programação, vai ter. algo de bom para essas pessoas, né, então Exatamente, não vamos deixar ninguém de fora. exatamente. Legal. Além da parte espiritual, claro, né, o senhor acredita que é importante preparar líderes e membros para atuarem como uma visão administrativa? Como é isso? Qual o desenvolvimento dentro da igreja? Eu gosto muito dessa pergunta e é algo que eu, sempre tento refletir bastante, né, equilibrar a vida espiritual de um cristão com administrativo, com a vida pessoal, com os problemas da vida, e equilibrar tudo isso em uma mesma bandeja é algo realmente muito difícil, e uma conversa que muitos tropeçam, né, muitos cristãos se perdem nisso, às vezes caem muito de cabeça,
né, em tudo espiritualiza e tudo é algo realmente sobrenatural. Mas quando Deus criou todas as coisas, ele fez muita coisa natural, né? Muita coisa palpável, né? Essa mesa é palpável, né? Eu e você somos palpáveis, a gente pode se cumprimentar, conversar um com o outro. Então, claro que a palavra essencialmente é algo espiritual. É algo que envolve o coração, é algo que envolve paixão, é algo que envolve amor, é algo que envolve algo que não só é esse prático, mas é aquilo que nós não enxergamos, é a batalha espiritual, é aquilo que Cristo também veio para fazer por nós, que é o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação, tudo isso é espiritual. E mostrar para a igreja e mostrar para a cidade que muita coisa do dia a dia é espiritual, é uma coisa muito importante. E fazer isso, na verdade, é uma coisa muito difícil, né? Porque nós temos essa tendência de ser 8 ou 80. Ou é de mais Sim. ou é de menos. Então, compreender que precisa sim existir um equilíbrio entre essas duas coisas é muito importante. E o Júlio para Jesus, mais uma vez, vem para, de uma maneira prática, nos mostrar o quanto isso é possível, né? Equilibrar um cuidado pessoal, fazendo a sobrancelha e conversando ali sobre o dia a dia, sobre a vida, sobre aquilo que eles têm tido de problema, e ali conversando a respeito de qualquer outra coisa, e aos poucos envolvendo a vida espiritual. Isso é prático, isso é, como diz na pergunta, né, algo de gestão, né? Gerir pessoas é algo muito prático, e o Júlio para Jesus nos ajuda nesse processo, né? E já que nós estamos aqui conversando, eu tenho uma sugestão de livro para dar para vocês, que é a Liturgia do Ordinário, né? Que é uma maneira onde a autora ela traz para nós de uma maneira muito clara que as coisas espirituais elas estão nas pequenas coisas do dia a dia. Desde o escovar o dente, ao arrumar a cama, a dar um beijo na esposa, ao abraçar um filho, tudo isso nós podemos ter um aprendizado de Deus para as nossas vidas. Então, eu acho que para responder bem a pergunta, o equilíbrio realmente é muito importante. Isso aí. E daí agora se tratando de uma estratégia de divulgação, né, como que a igreja tem se comunicado, assim, com os membros e com a população aqui das. Ok. Na prática, nós como igreja local, nós temos incentivado todos os cultos nas nossas redes sociais, através do nosso grupo de WhatsApp, sempre mantendo ativo ali, tanto o projeto quanto as nossas outras atividades. Então essa é a nossa maneira mais ativa de fazer essa divulgação. Para fora, nós estamos colando alguns cartazes aqui na cidade. Então, por exemplo, aqui em Braganey, eu coloquei ali no Mercado Liderança, eu coloquei no posto de saúde, eu pedi para colocar em mais alguns outros lugares específicos, no CRAS também, para que as pessoas possam ter um pôster de uma maneira meio geral, né, sem muito local onde vai ser, mas ali pelo menos com a data, para que as pessoas saibam que vai acontecer alguma coisa, né. Além disso, nós iremos também fazer uns outros panfletos, aí sim um pouco mais específico, depois que as escolas já estiverem confirmadas, depois que os locais onde tudo irá acontecer estiver confirmado, nós vamos colocar ali com horário, nós vamos colocar com data bem especificada, os dias da semana onde nós estaremos atendendo, com os profissionais adequados em cada área. Então, aguardem um pouquinho que essa divulgação aqui para nossa cidade bem detalhada, a gente vai fazer através do panfleto e, claro, também através das redes sociais, que é algo que nós temos usado muito. Facilita bastante, Ou né, hoje facilita em muito. dia é tudo. E agora, assim, a gente falando sobre legado, sobre continuidade, né, não é um projeto pontual, eu imagino, né, Não. eu acredito que vocês tenham uma visão maior, né, dentro da igreja sobre esse projeto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, esse projeto, especificamente Júlio para Jesus, ele é pontual até um devido ponto. Ou seja, ele vai acontecer só uma vez em Braganém, né, ele nunca vai ser repetido aqui. A não ser que aconteça alguma coisa muito doida, mas não é para ele ocorrer aqui, é para todos os anos ele ocorrer em uma cidade diferente, como eu já disse, entre Paraná e Santa Catarina. Então o objetivo dele é sempre, auxiliar o projeto missionário em cidades, em igrejas, talvez menores, algumas maiores, mas para auxiliar. E para nós estamos utilizando o projeto Júlio para Jesus realmente como uma ferramenta, para que pontualmente, aí sim, pontualmente, nós possamos impactar a nossa cidade através do serviço e através de outras pessoas fora da nossa igreja local, fora do nosso convívio. E a partir disso, a partir desse impacto,
A partir do momento em que nós mostramos, ó, nossa igreja está ativa, a nossa igreja é viva, a nossa igreja tem uma intenção de fazer a diferença. Nós não estamos aqui apenas para ser mais uma porta, apenas para ser mais um local para oração, mas nós estamos aqui para realmente impactar a cidade, para mudar a sociedade, para mudar famílias, para restaurar casamentos e daí por diante. Depois desse impacto, nós podermos fazer um plano de ação. E aí sim, o nosso plano de ação após o Júlio para Jesus, ele envolve algumas outras coisas fora do projeto, embora seja uma vinculação direta. Mas no final de semana seguinte, muito provavelmente isso também vai ser confirmado, nós teremos um grande café da manhã. No Júlio para Jesus, nós vamos visitar todas as casas de Braganey, Longinópolis, Bragantina. Todas as casas terá uma visita da Igreja Metodista, fazendo uma oração, convidando ali para um culto, conversando com essas pessoas, fazendo uma oração. E dessas conversas, nós iremos também fazer esse convite para um grande café da manhã com todos aqueles que se sentirem desejosos de receber algo a mais, com o coração cheio, desejando assim, eu quero algo a mais dessa oração que eu recebi, e ali colocaram uma responsabilidade no coração das pessoas. E depois desse café da manhã, uma direção muito especial para algo que nós chamamos de casas de paz, que é um movimento que nós temos, que nós também adquirimos, para que nós possamos, de 2 ou 3 pessoas, ir semanalmente na casa dessas pessoas que aceitarem, para cuidar dessas pessoas, para ministrar a palavra, para orar com elas. Aquela ideia de igreja nas casas, de muita adoração, de muito cuidado. E a partir daí nós criamos esses ambientes de casas dessas pessoas que aceitarem, para que o cuidado possa ser estendido para os outros meses e daí por diante. Legal. E por fim, né, o que que, assim, você diria para os membros e para a comunidade que ainda não conhece o projeto, mas que podem se envolver ou apoiar de alguma forma? Quando nós falamos de missão, Roger, nós temos 3 coisas principais, 3 pilares, né, a gente gosta de 3 pilares para muita coisa, né, e para a missão de Deus não é diferente. Nós colocamos como oração. Colocamos como a missão a partir do fazer, do ir, do executar, e nós colocamos também a contribuição financeira. Então, quando nós falamos de missão, né, desse ato de evangelização, nós precisamos desses 3 pontos: de pessoas que oram, de pessoas que vão, que no caso são essas 350 pessoas que estarão vindo para cá, e pessoas que contribuem para que essa missão possa ocorrer bem, né. Então, quando nós falamos a respeito disso, a principal coisa que eu posso pedir para todos que nos escutam é: orem por nós. Orem por esses missionários que estarão de viagem, orem para que não aconteça nenhum acidente, orem para que esse projeto possa atingir o máximo de pessoas possíveis, para que o amor de Deus possa realmente ser distribuído de uma maneira intensa, verdadeira, real e consistente em todos aqueles que escutarem. E além das orações, né, principalmente para o pessoal aqui da nossa comunidade de Braganeia, vão lá, né? Nós estamos nos organizando para estarmos na Maria Célia, né, na nossa escola municipal aqui da cidade. Então vão lá, participem. Se tiver lá unha para fazer, vão lá fazer unha mulherada. Se a gente tiver barbeiro também, a gente vai avisar, mas os homens vai lá cortar cabelo, levem as crianças para que possam estar ali na escola de férias bíblica para aprenderem, para crescerem, né? Nós teremos oficinas também para que as pessoas vão lá e participem desse projeto, porque vai ser uma bênção para vocês. É uma bênção para a pessoa que está lá recebendo, mas também é uma bênção para quem está lá servindo. Então, essas 2 maneiras principais, né, que nós estamos pedindo oração e participação. Vai lá para que vai ser uma bênção para todos nós. Isso aí, eu acredito nisso também, acredito que vai ser muito bom. Quero contribuir também, né, já de antemão, já me Claro. coloco à disposição, né. E para a gente encerrar então, eu queria que você deixasse uma última mensagem, um convite, o espaço é seu agora, fique à vontade. Então tá bom. Quero deixar um convite muito especial, né, para o reino de Deus, né. Não, por mais que eu faça parte da igreja metodista e o projeto Júlio para Jesus seja da igreja metodista, eu creio que o empenho de todo cristão, de todo pastor, seja para o reino. Então, caso você tenha enfrentado, esteja passando por uma grande dificuldade no seu coração, eu me coloco à disposição, né? Eu quero aproveitar esse espaço para isso, me colocar à disposição para orar com você, para estar com você. Eu, particularmente, no máximo que eu posso, eu tento estar em todo lugar,
né, nas casas das pessoas, nos projetos da prefeitura, independente do lugar, para mostrar que nós somos pessoas normais, os cristãos precisam estar em todos os lugares e eu me coloco a essa disposição. E o reino de Deus tem ansiado pelo teu coração. Deus, ele realmente planeja, ele move, ele enviou o próprio filho dele por amor a cada um de nós. Então eu faço esse pequeno apelo para que você entregue o seu coração a Deus, que você entregue o seu coração a ele, porque ele vai cuidar muito bem de você, ele é um pai amoroso, né? Romanos vai dizer que ele nos adota como filhos dele e ele nos permite herdar o reino de Deus juntamente com Cristo Jesus. E eu acredito fielmente e firmemente, essa é a mensagem da minha vida, que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. E caso você deseje fazer isso também, e aí sim, o convite, caso você deseje seguir a esse Senhor, esse Deus chamado Jesus Cristo, a nossa igreja estará de portas abertas todo domingo na Igreja Metodista, Rua Bananal. Eu deixo o nosso convite do nosso culto aberto para vocês. Obrigado, Roger. Obrigado você pela presença. Fico muito honrado também, né, com a sua presença e estaremos juntos, Com né. certeza. E para você que nos assistiu até agora, né, o nosso muito obrigado. Deus abençoe de verdade e, assim, até faço um apelo junto com o pastor Brian, que participe desse movimento, né. O Júlio para Jesus, ele veio para mudar essa cidade, para mudar a visão dessa cidade, e eu tenho certeza que vai ser muito positivo, tá bom? Um grande abraço a todos e Deus abençoe.